Bom dia, eu me chamo João Lucas Germano Miranda, junto com Ednando Fernandes, nós iremos apresentar para vocês a descrição dendrológica do cajueiro, que, cujo é uma planta bastante utilizada hoje como fonte de renda na extração de seus frutos, como a castanha e o caju, em diversas regiões do país, principalmente na região Nordeste. Em relação à taxonomia, o cajueiro, ele pertencente da família das Anacardiáceas, o gênero Anacardium, da família das Ocidentales. Em diversas regiões temos diferentes nomes dados a essa planta. Podemos citar aqui alguns nomes populares, que são a cajaíba, a caju, a cajuíba, caju manso, caju banana, caju manteiga, caju de praia e caju de casa. São alguns nomes dados a essa árvore frutífera. Bem, aqui temos algumas características morfológicas. Em termos gerais, ela é uma planta perene, originária da região nordeste brasileira, ou seja, ela é bem adaptada a essas regiões de clima mais seco, as temperaturas mais elevadas. Temos aqui o tipo comum, que pode chegar até de 5 a 12 metros de altura, e temos também outro tipo, que são os caju anão, que eles podem chegar até 5 metros de altura. Esses já são mais explorados para a questão da implantação, aceita bem a poda e padronização de tamanho de planta. Em relação ao seu tronco, é tortuoso, possui hastes ramificadas, produz uma resina amarela, que podemos observar na figura. Essa resina amarela é bastante utilizada na medicina, como por apresentar propriedades anti-inflamatórias, ela é bem absorvida no uso tópico, ou seja, aplicada diretamente na pele, cicatrizante. E aqui podemos ver nessa imagem que a ramificação do caule é bastante expressiva, né, nesse tipo de árvore. Ou seja, bastante tortuoso, bastante ramificações, e também é importante salientar que essas ramificações, ela podem estar atingindo, esses galhos podem estar atingindo o solo e consequentemente, criando raízes e fazendo com que a planta tenha o seu desenvolvimento posterior, e assim vai se alcançando uma área maior. As suas raízes é pivotante e profundas. É uma das características de adaptabilidade dessa planta, porque as regiões de origem dela, há uma escassez de água, há um período do ano que há uma escassez de água, e essa planta ela consegue se manter viva e verde durante todo o ano, graças a esse sistema radicular agressivo e profundo que ela tem como característica. Aí a copa é tortuosa e de diferentes partes, ou seja, aqui temos um exemplo, essa figura, que a formação da copa dessas árvores é bastante irregular, que temos ramos que se desenvolvem primeiros e outros que estão mais espalhados. É uma copa bastante irregular, podemos observar aqui na imagem. As características, continuando as características morfológicas, falarei agora das flores, que é do tipo inflorescência, como observado aqui na imagem. Ela tem um conjunto de flores, não é apenas um ramo. Uma das características dela é as pétalas livres, como temos aqui observado, de cor rosa. No padrão são 5 pétalas, na coloração rosa. Podendo ter nessa inflorescência dois tipos de flores, que são as flores macho, a masculina, e a hermafrodita, possuindo os dois sexos. Aí aqui temos
as características das folhas, que elas são ovaladas. Aqui podemos ver essas imagens. Ela é o tipo do ovo, é o formato do ovo invertido. Ela tem a textura coriácea, essa textura que você pode sentir no tato. Ela tem essa textura de couro, é uma folha grossa e rígida. Ela é disposta no caule de forma simples e alternada, ou seja, uma não sobrepõe a outra. E também a organização é de forma circular. Ela vai sendo emitida na forma circular, uma oposta da outra. Em relação aos frutos, a castanha do caju, que é presente logo abaixo daquele pseudofruto, que é o chamado o próprio caju em si, que é o pedúnculo do fruto, ela é considerada o fruto do cajueiro. Ela é usada muito para a extração da amêndoa, né, que é a geração de renda, a fonte de renda para muitas pessoas. E temos aqui também a utilização do pseudofruto, que é para a indústria de comércio de sucos, polpas, extração de polpas e comercialização, e é envasados, e a gente encontra hoje essas garrafinhas nos supermercados. Quanto ao formato são semelhantes a rim, ou ao rim humano, a nível de comparação, é o formato da castanha, contendo uma amêndoa no seu interior, que é essa amêndoa que é extraída e comercializada. Aí a biologia reprodutiva. Bem, quanto à fenologia, o crescimento é um crescimento intermitente, e a fase de repouso vegetativo é de janeiro a abril, ou seja, tem essa fase de repouso. Ela cresce em determinado período de tempo, e de janeiro a abril ela tende a ter o seu crescimento reduzido, bastante reduzido, e até mesmo cessa seu crescimento em alguns ramos. O florescimento do cajueiro varia de 5 a 7 meses durante a estação seca. Ela floresce, o cajueiro floresce de acordo com a estação seca, ou seja, um déficit hídrico. A polinização ocorre através de insetos, ou seja, aqui temos as figuras mostrando três espécies diferentes de abelha que fazem esse tipo de polinização, que é a polinização da inflorescência, no caso das flores do cajueiro. A forma de reprodução é sexuada, com flores atrativas, ou seja, tem a coloração atrativa e tem cheiro forte, tem um cheiro característico, e produzindo aromas compostos aromáticos e néctares junto a pólen, que são alimentos para esses insetos. Aí fazem a atração desses insetos e beneficiando a planta assim com a sua polinização. Quanto ao habitat e à ecologia, bem, quanto ao clima, é tropical e subtropical. Ela tolera bem temperaturas médias de 27 graus Celsius. São plantas bastante rústicas e adaptadas, como já havia falado. Solo e local. Em qualquer tipo de solo ela se desenvolve, mas preferencialmente solos leves, aquele teor de argila médio, e desde do litoral até regiões mais elevadas, ou seja, desde das planícies do Oeste Maranhense até as regiões de topografia mais acidentada. Como podemos ver aqui é um pé de morro, aqui temos uma árvore de um solo mais pesado, aqui temos uma árvore de solo mais arenoso. Continuando o nosso trabalho, falando um pouco sobre a cultura do caju ou cajueiro, ele pode ser encontrado em quase todas as regiões do nosso continente, sendo que ele está confinado numa faixa de latitude de 27 graus ao sudeste da Flórida e 28 graus na África do Sul, sendo-se que no Brasil, na região amazônica, se encontra uma grande diversidade, variedade e quantidade de caju, pois a mesma ela apresenta uma floresta úmida, matas de galerias e cerrados,
sendo-se que no Nordeste brasileiro é a região que mais se encontra diversidade de caju, isso segundo Barros em 1991. A madeira do caju, ela pode ser classificada como baixa a média densidade. Na indústria, ela pode ser utilizada como uma matéria-prima na fabricação, né, de celulose e o papel, mas o caju também ele fornece diversos outros produtos, né, e derivados ao mercado. A coleta da semente, geralmente, ela ocorre de forma manual, passando-se por uma secagem ou congelamento, para em seguida ela ser armazenada. A germinação ela ocorre do 10º ao 22 dias, sendo-se que as sementes que não germinaram nesse intervalo de tempo precisam ser descartadas, pois a mesma apresenta um potencial germinativo muito baixo. O caju ele pode se propagar tanto por via sexual, que é por meio de sementes, e por via assexual, que é por meio de propágulos. Estima-se que hoje no Brasil há cerca de 195 mil produtores que trabalham com o caju, e 75% deles são pequenos produtores, que trabalham com uma área inferior a 20 hectares. E hoje há cerca de 250 mil empregos de forma direta e indireta. Os tratamentos silviculturais se dá por meio da desbrota, retirada de panículas, poda, controle de plantas e ervas daninhas e coroamento. O melhoramento genético ele se dá por meio de uma introdução do germoplasma, uma seleção clonal e uma hibridação. Hoje o caju também está sendo muito utilizado em áreas urbanas, como arborização. A espécie e a cultivar mais utilizada é o caju japonês, por ela apresentar um porte, né, que se adequa às condições urbanas. As pragas que mais atacam com frequência o caju é o pulgão e a broca das plantas, e a doença mais frequente é a antracnose. Essa foi as nossas referências que a gente se baseou para fazer o nosso trabalho. E muito obrigado a todos.